Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu prometi aí falar sobre a Ordem Demolei, né? Dar uma continuidade, mas eu peço aí um pouco mais de paciência, porque eu estou estudando para que eu não venha aqui falar coisas que consistem a minha pessoa, ao meu entendimento. Então eu estou estudando aí. Meus irmãos Demolei estão me ajudando aí, né? Uma coisa que eu falei no vídeo lá, não existe ex-demolei, já foi uma correção aí, ó, né? Não existe o ex-demolei, uma vez demolei, demolei para sempre, assim também como maçom, não existe ex-maçom, uma vez maçom, maçom para sempre. E aí eu peço aí que você tenha mais paciência, que eu estou estudando sobre o assunto, para que eu possa aqui fazer as minhas colocações dentro de uma originalidade, né, para que eu não seja falacioso. Mas aí vamos falar aqui um assunto bastante interessante, que eu já falei várias vezes no meu canal, mas é difícil o entendimento dos maçons por causa da vaidade dos mesmos. Os maçons querem para si uma exclusividade, os maçons querem para si ser uma raça ariana, né? Então vão ali viver na Índia, né? Nasce ali na castas hindus, né? Que aí vocês vão ter exclusividade, né? Vão se apresentar como pessoas diferenciadas dos seus semelhantes. E a maçonaria, para alguns maçons, eles clamam para si essa exclusividade, eles clamam para si essa casta, né? Querem se dizer melhor do que os outros, querem se dizer exclusivo, e que a maçonaria ela é de fato pura, né? E que tem uma tradição, de certa forma, que nunca foi contaminada, que ela vem de um tronco de origem exclusiva. Bem, olha, tudo se escreve, tudo se apresenta e cabe você acreditar ou não. Eu vejo de uma outra percepção, de uma outra perspectiva, né? Eu procuro, de certa forma, analisar os princípios para que eu possa ter um entendimento. Eu sempre gosto de citar aqui Pitágoras. Pitágoras disse que eu não posso ter um entendimento do que seja soma, diminuição, multiplicação e divisão se eu não tenho os princípios dos números, não tenho o entendimento dos números. Assim, eu aplicando na maçonaria, eu posso procurar entender que é essa questão, meus irmãos, que muito se bate, muito se fala, muito se defende, que é uma questão das cartas patentes, né? Você pode ter assistido aí o canal do Luiz Miller, do Fatos Maçônicos, que você vê aqui nos grupos de WhatsApp, as pessoas, alguns maçons, né, que não têm o conhecimento de causa, procuram aplicar na mente dos maçons esse condicionamento, que eles são exclusivos, né, seria uma raça ariana, e que teve todo um princípio. Bem, deixa eu tentar aqui ser bastante pedagógico com você. Olha, existem relatos históricos que essa estrutura institucional da maçonaria, como a gente vê hoje em relação a potências maçônicas, ela antecede o nascimento da Grande Loja Unida de Londres. Eu vou me deter aqui na Grande Loja Unida de Londres, que foi fundada em 24 de julho de 1717, certo? Se nós partirmos desse princípio, a Grande Loja Unida de Londres ela não poderia ter vindo a existir se não tivesse, digamos, uma autorização de uma potência já existente anterior. E que nós temos relatos que a maçonaria institucional, dessa forma organizacional, ela tem princípio ali na Alemanha, no século XIII, né? E toda essa estrutura que foi apresentada pela Grande Loja foi simplesmente uma questão de copiar e colar. Não foi ali, nasceu de uma inspiração divina, meus irmãos. Não nasceu de uma revelação. Não foi ali exclusividade organizacional, institucional da Grande Loja Unida da Inglaterra. Isso é fato. Nada, meus irmãos, que é existente, nada que é existente foi criado. É simplesmente uma extensão de algo. É simplesmente uma extensão de algo que já existia. Eu gosto sempre de procurar entender, em termos filosóficos, que tudo que existe já existiu anteriormente. A criação não consiste no nada, porque o nada é potencialmente o tudo. Isso é uma questão filosófica. Quem estuda aí teosofia, quem estuda filosofia, quem estuda ocultismo sabe do que eu estou falando, das questões de mundos metafísicos. Então, o nada não existe. Ele não existe, existe sim o tudo potencial. Eu posso te dar um exemplo aqui, bem simples para você entender esse princípio do meu raciocínio. É se você pegar um coco na mão, um coco, e você não vê o coco, você vê o coco ali, o coqueiro, aliás, o coqueiro, você vê o coqueiro?
você não vê. Mas o coqueiro, aquele tronco, né, aquela floragem que vai nascer, ele está potencialmente naquela semente. Está potencialmente. Então você planta aquele coco e você vai ver ali o milagre acontecer. Assim é a questão da existencialidade das coisas. Tudo já existe, tudo já existiu. Então a maçonaria inglesa não foi criada do nada. Ela não foi criada do nada. Deu-se uma continuação de algo que já existia. Aí muitos querem atribuir a questão especulativa ou operativa, né, dos maçons, dos pedreiros antigos, né, e etc. A qual eu já dei aqui meu posicionamento, que a maçonaria especulativa ela só tem referência em relação aos operativos, em relação às questões dos materiais aplicados, que se tornou símbolos, né, o esquadro, o compasso, etc, 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 que não era diferente em outras escolas de mistério já ali existentes. Né? Já havia outras escolas que usavam essas ferramentas de forma simbólica para dar uma dimensão metafísica e espiritual na representabilidade desses materiais. Na minha opinião, a maçonaria especulativa nasce em si só, né? Nasce dentro da sua própria potencialidade, ou seja, copiou e colou já de um movimento já existente. Ora, se nós acreditarmos que a maçonaria ela tem uma patente, primeiro você tem que entender o que consiste o princípio de uma patente. O que é uma patente? O que é uma carta patente? Então eu deixo aqui você bem à vontade, vai lá no Google, né, procure estudar o que significa, procure o órgão, né, aqui no Brasil é o NPI, né, que é o órgão competente para emitir cartas patentes. Não se pode patentear uma ideia, não se patenteia uma escola de tradição iniciática, que consiste na sua simbologia, que não nada mais é do que uma ideia, um simbolismo. Então não há uma exclusividade de patente, não há direito jurídico sobre essa questão. O que há é sim um condicionamento, uma apresentação que se te dá um direito, né? O que pode-se também, dentro do que consiste o mais finito de uma definição de uma patente, é um monarca, um Estado, te conceder os direitos patenteais de uma exclusividade, como aconteceu no Império Romano com a Igreja Católica. De certa forma, foi dado à Igreja Católica naquela época, né, quando no Concílio de Nicéia, Constantino concedeu, de certa forma, uma patente exclusiva para que aquela religião passasse a vir ser a religião exclusiva do Império. De certa forma, dentro desse contexto geral, foi dado esse direito por um monarca, por um imperador. Agora a pergunta é, a Grande Loja Unida da Inglaterra, quando se deu início, ou a Grande Loja Unida de Londres, quando se deu início lá no dia 24 de julho de 1717, o governo, o Império Inglês, concedeu esse direito a essa instituição, ali recém-formada, ou ela teve uma autorização de uma potência já existente para que ela viesse a existir? Pô, você vai viajar na maionese, você vai gaguejar, você vai suar e você não vai encontrar esse princípio de patentes. Você não vai encontrar. A Grande Loja Unida de Londres nasce pela sua própria intenção, pela sua própria atividade. Então ela se organiza ali, no relato ali, um tanto finito, né? Muito depois ali, quase 30 anos depois da existência da Grande Loja Unida de Londres, faz um relato ali, que hoje nós acreditamos que seja James Anson, reverendo, que faz o relato do princípio organizacional dessa instituição. Estava ali na taberna o Ganso e a Grelha, lojas, 4 lojas reunidas, e aí se decidiram se organizar e criar uma grande loja. Essa ideia de grande loja já existia, porque essa ideia não poderia nascer assim de uma coisa inspirada. Não poderia. Volta a te dar a ideia da questão que nada se cria, tudo se copia, tudo já existe de forma potencial. Então não foi dada ali uma revelação para aqueles maçons, não foi um anjo que veio do céu e disse: vocês agora vão fundar uma potência sob a minha direção, como
eu não vou entrar nesse mérito não, né? Como aconteceu ali, com respeito aqui ao meu irmão, um irmãozinho que eu admiro muito, né? Não é nem ainda maçom, mas é um cara que eu tenho um grande estima por ele, um grande carinho. É mesmo você querer acreditar que o Joseph Smith estava em um determinado lugar, ele fez uma oração e aí um anjo veio e disse para ele que tinha lá um livro, né, de ouro, e que a ele foi dado o direito de achar esse livro, né? Então, revelações individuais que depois vai se tornar uma verdade, aí, meu irmão, é uma questão pessoal de você acreditar ou não. Na maçonaria não foi assim. Na maçonaria ela se organizou de fato, porque já existia outras escolas ali, iniciáticas, escola de tradições, escolas de mistério, e que ela simplesmente copiou e foi se adaptando da existência à sua própria vivência, à sua própria realidade. E nesse princípio não houve essa questão de uma criação de carta patente, até porque não havia um órgão de expedição de cartas patentes. Não havia um órgão. A única formalidade de dar direito à existência a qualquer escola, a qualquer movimento, partiria dos monarcas, partiria daqueles que estavam ali à frente administrativa daquele estado. E não se tem relato que no princípio da maçonaria houve essa autogação por parte do Império Inglês para conceder uma carta patente a essa instituição, até porque ela se mantinha em segredo, ela se reunia em segredo, não havia assim a apresentação da mesma. Então o que houve quando de fato aconteceu que essa instituição recém-formada foi tomando dimensão conforme foi adentrando pessoas da alta corte, né, do Império Inglês, que foram se envolvendo até o ponto de um grão-mestre ser um príncipe da autocracia do Império Inglês. Então houve-se assim um esclarecimento. A maçonaria não era mais então vista como secreta, ela passou de fato a ter os olhos do Império. O Império tinha ciência, tinha consciência da existencialidade daquele movimento ali que se denominava uma instituição, ou seja, maçônica, que estava ali na territorialidade da geografia inglesa. O Império Inglês sabia da existência. Ora, aí você deve dizer, então Jair, a patente veio do Império. Foi o monarca inglês que deu a patente. Bem, então se ele deu a patente a essa instituição, então o órgão fiscalizador da maçonaria não seria mais a própria instituição, mas o órgão competente administrativo, seria o Império. Então a maçonaria se mesclou ao Império Inglês, fez parte assim do Império Inglês. Então vai fugir totalmente do que consiste a maçonaria no seu aspecto de essência e de ideia, porque a maçonaria ela é partidária, ela não se mescla ao Estado a qual ela está inserida, ela deve obedecer às normas constitucionais do Estado, mas ela não deve se mesclar ao Estado. Então, se nós buscarmos a atualidade para o passado, a gente vai se perder no tempo e espaço. Já a Igreja de Roma não. A Igreja de Roma teve a participação do Império direto, ao ponto dela se tornar a Igreja de Roma, a Igreja oficial, a religião de Roma. Então a maçonaria nunca foi nada do que seja oficial pelo Estado. Aqui no Brasil não é diferente. A maçonaria não tem o direito ao Estado. Ela não é a religião do Estado. Nós vivemos num Estado laico. E eu acredito que na Inglaterra também hoje não é diferente. Que outrora a religião oficial da Inglaterra, nós somos sabedores, que a gente assiste muito filmes épicos, era a Igreja de Roma, né? Era a Igreja Católica. Então você acha que a Igreja Católica ia dividir a sua soberania religiosa com a recém-ordem fundada, um recém-movimento fundado? Não. Então o Império, o que aconteceu, confunde-se essa visualização, esse conhecimento da existência da instituição ali na geografia inglesa, com essa questão de que agora o governo deu a autorização patenteada para a grande loja unida da Inglaterra. É uma falácia que, se você escutar por aí por alguns historiadores, não tem sentido. Então, da onde é que nasce essa questão de patentes maçônicas, se não tem registro, se não tem veracidade jurídica? Ora, no falatório.
Ou seja, leva isso aqui, fala isso aqui e vai levando um axioma nazista, né? Repete isso aqui, que um certo dia vai se tornar uma verdade questionável e absoluta. Mas dentro de uma originalidade, legalidade jurídica, não há uma patente maçônica. Infelizmente eu gostaria que fosse assim, porque quando eu entrei na maçonaria eu acreditava que de fato ela era única, só havia uma instituição maçônica, assim como só há um país como o Brasil, né, digamos assim, né? Então, mas não é. Então, se quer acreditar hoje que é necessário para que uma potência maçônica venha a existir, que ela tenha, de certa forma, uma autorização da primeira potência maçônica, vamos nos manter aqui em 1717, ou seja, na união ali dos maçons antigos e maçons modernos, que eu já falei aqui como eu penso dessa forma, sempre houve ali a primeira incisão já no princípio, nasceu ali duas instituições com esse tipo de gramatura, né, que se deram, os historiadores deram, porque é muito fácil você contar aquilo que aconteceu há 300 anos atrás sem ter o protagonista da vivência da história, né? É difícil. Bem, para melhor entendimento, para que a gente entenda que não há essa ideia de patente, vamos buscar referência de um protagonista, de uma pessoa contemporânea que ali vivenciou, que fez parte desse movimento, que nada mais é do que o compilador dos landmarks, Mackay, né? Vamos tentar entender o que estava ali acontecendo, buscando referência em Mackay. Já que hoje se quer nos fazer acreditar que há necessidade de uma carta patente, ou queira você denominar como cartas constitutivas e etc., que ali só poderia vir a existir potências maçônicas em outros países, em outras geografias, se uma potência maçônica existente anteriormente te concedesse um documento, uma carta patente, para que você tivesse autorização. Por que então, quando se resolveram ali fazer a estrutura institucional em relação ao que consiste os pontos de regularidade, os pontos de reconhecimento, os landmarks, Mackay não colocou essa cláusula, que já se tornaria assim aprovada pela Grande Loja Unida da Inglaterra, que seriam leis pétreas. Porque Mackay não colocou nesses landmarks o seguinte, abre aspas, olha, ou seja, primeiro ponto, segundo ponto, né, ou seria 26 landmarks, ou seja, colocaria então, né, dentro dessa compilação um dos pontos o seguinte, para que haja uma potência maçônica que venha a existir posteriormente, é necessário que haja uma emissão de uma carta patente de uma potência maçônica anterior, e que essa carta patente seja de fato documento, seja uma carta, né? Seja uma carta patente, como uma carta constitutiva que hoje as potências emitem para as lojas jurisdicionadas, e que essa potência maçônica só poderia vir existir se ela portasse essa carta patente, como você já ouviu aí até na boca do Luiz Mille no YouTube, no Fatos Maçônicos, que ele disse que tem que ter essa carta patente emitida pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Isso é mentira, isso é falacioso. Nenhuma potência maçônica no Brasil foi fundada dessa forma. Nenhuma potência maçônica teve uma carta patente da Grande Loja Unida da Inglaterra para autorizar a sua fundação, porque fugiria até dos 8 pontos de reconhecimento. Então, se Mackay, que estava ali, que foi o compilador, ele poderia ter colocado nos landmarks. Ora, ele colocaria desta forma que eu estou te apresentando, só pode haver uma potência maçônica se tiver uma carta patente da Grande Loja Unida da Inglaterra. Morreu Maria Preá, se tornou-se lei pétrea, e aí quem estaria aqui questionando? Eu? Você? Ninguém estaria questionando essa questão. É porque, de fato, é uma questão totalmente simbólica, é uma questão totalmente administrativa, que hoje se quer fazer você acreditar para que a maçonaria não seja de fato universal e que ela seja simplesmente de um domínio autocrático que não teve princípio e não tem veracidade hoje e que não tem vivência. Se você quer acreditar assim, se você quer se denominar uma casta eleita, ou seja, quer se fazer o bambambam e quer se achar de fato diferente de todas as outras potências já existentes, é um direito teu, e aí eu não vou questionar a tua vaidade, a tua arrogância e a tua prepotência. Te amo sem te conhecer.